Fala galera, o Hotmart Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui pra gente assistir. O show de Truman tentou nos alertar sobre o futuro, mas a gente ignorou. O vídeo do canal Aprofundo, vamos assistir? O que ele alertou a gente? É sobre a nossa vida tá virando um reality show? É um vídeo assim mais voltado pra cultura pop, filmes, séries. E vocês gostam desse tipo de react? Tem a ver com criação e produção de conteúdo em si, então vamos assistir Eu aí, sempre né? quis falar sobre o Show de Truman. Não só porque ele é um dos meus filmes preferidos, mas parece que ele ganha mais camadas toda vez que a gente revê. Quanto mais o tempo passa, mais atual ele fica. Quando eu assisti ele na adolescência, eu achei um filme divertido, achei a trama muito legal, adorei ver o Jim Carrey de um jeito diferente, né? Eu lembro que eu tinha gostado bastante. Assistindo hoje, é uma pedrada bem dada. Pra fazer esse vídeo, Esse filme aí é tipo assim, um tapa na cara, tá ligado? Um dos filmes que mais acertou sobre o que nós poderíamos ter no futuro. Ele, De Volta pro Futuro e também Matrix, que naquela época lá de 2001, não, dos anos 2000 e na década de 90, começaram a fazer esse tipo de filme, ficção científica, tentando prever o que poderia acontecer no futuro. Tu já assistiu o show de Truman? Tu viu lá que o cara nasceu praticamente. O cara nasceu dentro de um reality show? Filhas da Virgínia. Eu não quero falar sobre isso. Não quero farpar ninguém aqui não. Mas tu tá ligado que isso tá acontecendo atualmente. Mano, esse filme é muito foda. Deixa o cara falar aqui. Mas antes, se inscreve aí no canal aí, o Hotmart Cortes, se tu tá gostando aí dos reacts e tudo mais, pra gente atingir aí 10 mil inscritos antes do final do ano, beleza? Falar nisso, eu cortei meu cabelo, galera. E aí, vocês gostaram? Tô bonito. Sou bonito. Tô lindo. É lindo. É gostoso. Já olharam esse meme? Espero que sim. pesquisar sobre o tema e eu notei que vários vídeos dizem a mesma coisa. O Show de Truman previu o futuro com precisão. Reality shows 24 horas, voluntários da exposição, vigilância constante, publicidade disfarçada no cotidiano, sensação de estar... E isso aqui, quando tu assiste, tu fala, caralho, meu irmão. Esse filme é dos... Deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é de 2001. Google Show de Truman. Show de Truman. De 98, pô. 1998. E tu olha os caras fazendo uma publicidade no meio lá do reality show. E aí tu fala assim, caralho, meu irmão. Será que isso aí vai acontecer no futuro? E tu olha isso hoje acontecendo no TikTok, no Instagram, no YouTube. E aí tu fala, caralho. Sempre sendo observado. Falsas realidades idealizadas. Limites entre o... Fala nisso, também tem uma parada aí que faz muitas, tipo assim, acertou muito sobre o que poderia acontecer no futuro, é o Simpson, tá ligado? Porque eu lembro muito, mano, de estar assistindo um Simpson num episódio lá aleatório e tudo mais, e o Homer e tudo mais, a família dele tava lá na casa deles assistindo televisão e do nada um anúncio interrompendo o que eles estavam assistindo. Aí toda vez que ele ia avançando lá na história, dentro da televisão, outra propaganda. E hoje tu olha isso no YouTube. Caraca! real e o encenado, celebridades fabricadas, controle algoritmo da narrativa e muito mais. Beleza, mas como? Como que um roteirista consegue escrever algo que anos depois parece uma previsão? Existe alguma técnica para isso? Como que ele acertou tanto? Será que é sorte ou tem alguma coisa escondida aí? É isso que a gente vai investigar hoje. Não só para entender a genialidade desse filme, mas também para descobrir o que faz algumas histórias parecerem visões do futuro e outras apenas ficção. Esse é o Aprofundo Pílula, sua dose certa para mudar a forma como você vê filmes e séries. Tu vê logo aqui, tu percebe que o trabalho do cara é bem feito quando ele faz um vídeo desse aqui e a trilha sonora de fundo seta o clima do vídeo inteiro, tá ligado? Tu viu aí que, por exemplo, até aqui no minuto 1 minuto e 30 vinha tocando um
baixo de fundo, tá ligado? Dando uma sensação de investigação. Isso aí lembra também, sabe o quê? Aquela trilha sonora da Pantera Cor-de-Rosa, que de alguma forma tu entende que alguma situação vai se desenrolar dali, e aí quando ele entra mais aprofundadamente aqui no tema, a trilha sonora muda e começa o primeiro tópico. Enfim, isso aqui é uma parada que eu falo geralmente mais lá no raio-x do criador, tá ligado? Só que isso aqui não passou despercebido. Quer ver? Presta atenção. Não vou nem pausar aí, deixa ele falando. Ó. Puro e outras apenas ficção. Esse é o Aprofundo Pílula, sua dose certa para mudar a forma como você vê filmes e séries. Imagina descobrir que a sua vida inteira foi um reality show, que todo mundo à sua volta estava fingindo. É o que acontece com o Truman. Ele só percebe que tem algo errado quando olha mais de perto. Tipo você, que olhou no espelho hoje e se deparou com essas 2 entradas pro cinema na faixa aí, né? Eu sei, você já deve estar careca de saber que é calvície. Falar nisso, eu cortei o meu cabelo e eu tô olhando aqui as minhas entradas aparentes, tá ligado? Porra, velho, manual, se quiser patrocinar aí o canal de cortes, pô, faz a boa aí, galera, faz a boa aí, porque, porra... Isso atinge metade dos homens com até 50 anos e muitos têm queda capilar antes dos 30. Tipo eu, né? Mas com a ajuda da plataforma da Manual, eu consegui iniciar o meu tratamento de forma prática. A Manual é uma plataforma... Mais um dos possíveis patrocinadores do canal de corte. Já falei pra vocês, né, que eu tô fazendo aí uma lista de possíveis patrocinadores. Galera, se você quiser ir, você tem alguma marca aí, quiser patrocinar o canal, pô, manda uma mensagem aí no meu direct, tá ligado? Lá no Instagram, no canal, no Instagram de cortes, ou então no próprio Instagram mesmo, oficial, ou então manda um e-mail. Tá tudo aí na descrição aí, beleza? Entre 1998 e 2000, o cinema entrou numa espiral de conspiração e paranoia com o estouro das novas tecnologias. E também é considerado um dos melhores períodos do cinema americano. Foi quando saiu o Clube da Luta, com aquela crítica ferrenha ao consumismo, Beleza Americana escancarando o vazio por trás das fachadas perfeitas do sonho americano, Matrix expondo o medo da tecnologia nos escravizar e o Sexto Sentido. O Sexto Sentido, mas também tem lá o Exterminador do Futuro, tá ligado? Porra, velho, essa época aí é época de ouro do cinema. Provando que os nossos olhos nos enganam. Sempre há algo escondido além do que vemos. Além desse monte de filme bom, dá pra notar um tópico recorrente em todos eles. Um desconforto silencioso diante de um presente que já parecia desalinhado. Seja pela mídia que molda realidades, pela tecnologia que prometia libertação, mas entrega vigilância, ou pelos desejos obscuros que preferimos ignorar, todos esses roteiros traduzem uma sensação coletiva. Tava todo mundo com medo do futuro. Assim como tá todo mundo com medo atualmente da inteligência artificial, tá ligado? 199 anos, quem poderia imaginar que uma coisa chamada computador ia deixar tanta gente assustada? Não passava pela cabeça de ninguém um tal de bug do milênio. O problema parecia simples. Bug do milênio, tá ligado? Sem falar que, pô, tu tava saindo do século 19, entrando no século 19, século 20, entrando pro século 21, tá ligado? Sair lá dos anos 1999 pra virar pro 2000, então todo mundo achava que o mundo ia acabar, tá ligado? Caraca! Muitos sistemas usavam apenas 2 dígitos para marcar o ano, como 99 para 1999. Mas, ao virar para 00, temia-se que os computadores interpretassem isso como 1900. E num mundo que já dependia de tecnologia para tudo, esse detalhe minúsculo virou um estopim de paranoia global. As previsões eram dignas de roteiro de desastre. Sistemas bancários falhando, hospitais parando, aviões sem controle, satélites despencando do céu, governos gastaram bilhões para prevenir o colapso, empresas correram para atualizar códigos
e milhões de pessoas foram para os supermercados como se o apocalipse tivesse marcado no calendário. No fim, quase nada aconteceu. No fundo, essa desconfiança não era apenas com os computadores, mas com o próprio mundo à nossa volta. Afinal, se os sistemas que a gente criou podem nos trair, será que a realidade também pode? Esse foi um dos estopins para a criação do roteiro de O Show de Truman, filme de 1998 estrelado por Jim Carrey. A história gira em torno de Truman, um homem que não sabe que está vivendo numa realidade simulada por um programa de televisão, transmitindo 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Essa sensação de um mundo inteiro conspirando para me observar é o que Andrew Niccol, roteirista do filme, cultivou desde a infância, quando ele próprio acreditava que tudo girava ao seu redor. Mas por que esse roteiro, esse filme, dentre tantos outros, é conhecido por prever tão bem o que a gente vive hoje? Bom, tem gente que fala que esse é o melhor filme do Jim Carrey, tá ligado? Pra mim, o melhor filme do Jim Carrey é esse aqui. Porque esse aqui também é dessa época aí de 2000, é Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Esse filme aqui é maravilhoso, velho. Mano, você tem que assistir, velho. Você tem que assistir. Se você ainda não assistiu esse filme aqui, não vou nem te dar nenhum spoiler. Porque ele é maravilhoso, tá ligado? O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Eternal Sunshine, tá ligado? E eu acho que é dessa mesma época, também tem um pouco desse lance de... como é que eu posso dizer? Ficção científica, porque no caso o cara entra nos seus próprios sonhos, nas suas próprias lembranças e, pô, isso aqui é muito foda. Sem falar que esse filme, ele é de 1900 e... não, é nessa época dos anos 2000 aqui, ó, 2004. E, mano, essa atriz aqui é maravilhosa, velho. É a mesma atriz que tá lá no filme do Titanic. Só que aqui ela tá mais gata do que nunca, tá ligado? No filme O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Que eu tava falando também. Esse filme é de 2004. E tu tem uma nostalgia de como eram gravados esses filmes naquela época, tá ligado? Sem falar que o cara tá entrando dentro do sonho. Tá ligado que nem... aquele filme lá do Christopher Nolan, A Origem. Pois é, só que como esse filme ele foi gravado em 2004, então tu tem aqueles modelos de câmera um pouco mais antigos. Isso te dá a sensação de nostalgia ao mesmo tempo que o cara tá entrando dentro do sonho. Então fica uma parada assim, porra, muito foda, tá ligado? Velho, eu esqueci o que eu tava falando aqui. Mas, enfim, assiste lá. Extrapolação consciente. Um termo que eu inventei por falta de um nome melhor, tá? Funciona assim. O autor identifica uma tendência real do presente, algo que já tá acontecendo, mesmo que de forma discreta, e empurra essa ideia até o limite da realidade. Ele não inventa algo do nada, só acelera o mundo como ele já é. É por isso que a gente assiste a e tenta prever como isso vai acontecer no futuro, tá ligado? Sabe quem deu uma aula, não é uma aula, mas fez um vídeo bem interessante sobre esse conceito aí? Foi o mano do canal Gaveta TV, que ele fala sobre várias vertentes da arte. Deixa eu colocar aqui, Gaveta. Artes. E aí ele fala sobre artes como Daft Punk não, cadê? Design... Qual é o nome, cara? Arcane. Que, esses dois vídeos aqui, que ele fala muito sobre, na verdade esses 3 vídeos, que ele fala muito sobre como a arte, ela evolui de N formas diferentes. Por exemplo, a arte punk, solar punk, retrofuturismo, que no caso são formas de você imaginar como seria o futuro a partir daquele conceito, daquela arte que está sendo desenhada no presente, tá ligado? Mano, isso é um conceito bem legal, bem legal. Não sei se eu falo um pouco mais, só que isso aqui é muito, muito da hora, velho. Por exemplo, solar punk.
que no caso é um estilo de arte, onde o mundo ele evoluiu para uma parada mais voltada para energia solar, tá ligado? Então tu vê que às vezes vão ter produções que vão abusar desse conceito aqui, tá ligado? De como seria o mundo se ele evoluísse para uma parada mais voltada para energia solar. Tem esse outro aqui que é o Cyberpunk. Cyber com S é foda. Cyberpunk, que no caso seria se a nossa fonte de energia fosse mais voltada para uma parada um pouco mais dark, tá ligado? E aí desenvolvem todos esses conceitos aqui. O retrofuturismo seria uma parada voltada, retrofuturismo seria como se a nossa inteligência ela tivesse sido desenvolvida naquela época dos anos 1980, que tinha aquele conceito mais retrô, tá ligado? Só que como seria isso para o futuro, se a humanidade ela tivesse seguido por essa linha? Esse é um dos conceitos mais bonitos que eu acho, tá ligado? Esse conceito do retrofuturismo. Olha isso, velho. Tá louco, caraca, velho. Caraca, isso aqui é muito massa, mas muito massa mesmo. Eu fico assim, porra. Tanto que aquele filme aí do Quarteto Fantástico, porra, o retrofuturismo ali, quem fez a produção de design, porra, tá de parabéns. E esses vídeos aqui, esses reacts daqui que eu trago sobre cultura pop, é uma desculpa pra eu falar sobre essas paradas que eu gosto muito, tá ligado? Esses filmes e pensa, cara, isso poderia mesmo acontecer. Se as coisas continuarem como estão, aquele cenário pode se tornar real. E o mais impressionante é que tudo isso vem disfarçado numa boa história, com personagens que a gente se vê, referências culturais bem escolhidas, com um clima de alerta. Quase como se o filme fosse um aviso para um medo que a gente sente, mas não sabe muito bem como colocar em palavras. É o que a gente sente quando fica com medo de algum episódio de Black Mirror, por exemplo, série que traz esse conceito muito bem. O mesmo vale para 2001, Uma Odisseia no Espaço, que lá em 1968 já mostrava chamadas de vídeo no espaço. Muito Exatamente! Quando eu olhei isso aqui, assistindo 2001 Uma Odisseia no Espaço, eu falei, meu Deus! Meu Deus! Cara, tá ligado que esse filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço, não foi lançado em 2001 não, galera. Esse filme foi lançado lá na década de 1968. Tá ligado que é isso, velho? Tá ligado que é isso, velho? Em 1968, teve um cara lá que escreveu que no futuro nós poderíamos ter uma chamada de vídeo, tá ligado? Mano, esse filme aqui é maravilhoso, velho. Eu já falei várias vezes aí pra você assistir. Pô, assiste aí e conversa comigo nos comentários aí pra gente ter assunto. Porque eu gosto muito de falar sobre isso, pô. Mano, isso aqui é incrível. antes da gente usar videochamada todo dia. Contágio, lançado em 2011, foi além. Mostrou como um vírus se espalharia pelo mundo e como a sociedade reagiria. Quase um ensaio do que a gente viveu em 2020. Ou seja, a gente aprendeu que, na maioria das vezes, o futuro é um exagero do passado. O show de Truman não acerta com exatidão o que a gente está vivendo hoje, em 2025. Ele não é uma previsão literal, até porque a gente não tem um reality show igual ao do filme, onde uma empresa adota um bebê e faz a sua vida ser monitorada por câmeras desde o seu nascimento, sem que ele saiba. Nós não temos ainda. Ainda. Não temos ainda, né? Mas os problemas que os personagens enfrentam no filme. Outro dia eu olhei um meme no Instagram que eu falei assim, não é possível, tá ligado? Porque os caras, era uma reportagem feita por inteligência artificial, tá ligado? Gerada por inteligência artificial, que falava que as pessoas tinham montado um clube em que elas levavam mendigos, tá ligado?
para lutarem entre si no porão de uma casa. A polícia descobriu que um dos acusados seria, na verdade, Aí os comentários eram só falando sobre isso é o clube da luta, a gente vai levar, cada um leva o seu mendigo e a gente vê quem é que ganha e tudo mais. E aí tu olha e fala assim, mano, será se isso não existe de verdade? Foi só uma reportagem feita por inteligência artificial, tá ligado? Mas o conceito... Não vou falar aqui pra não ser cancelado. Aí, editor, corta. Filme são os mesmos que a gente enfrenta hoje, e na época não era tão óbvio assim. A extrapolação consciente, no fundo, é uma lente de aumento colocada sobre o presente. Mas para isso, você precisa ter as referências certas e conhecer muito sobre o passado. É a única maneira de ter alguma ideia de saber para onde a gente vai. O roteirista Andrew Niccol se inspirou em várias ideias para criar a história do Show de Truman. Uma das principais veio de um livro chamado Time Out of Joint, do escritor Philip K. Dick. Nesse livro, o personagem principal vive em uma cidade dos anos 50. Tudo parece normal, até que ele começa a perceber que algumas coisas não fazem sentido. Tipo, quando um quiosque simplesmente desaparece e no lugar dele só sobra um papel com a descrição do que era aquele quiosque. Ou seja, ele começa a perceber que o mundo ao redor pode não ser tão real assim. Mas as ideias por trás do Show de Truman vão além da ficção científica. O filme também se inspira em um dos textos mais antigos da filosofia, o mito da caverna, de Platão. Nesse mito, um prisioneiro vive desde sempre dentro de uma caverna, vendo apenas sombras na parede e acreditando que aquilo é o mundo real. Até que um dia, ele é libertado e finalmente vê a luz do sol pela primeira vez e percebe que tudo o que conhecia era uma ilusão. No filme, Truman vive algo muito parecido. Ele também está preso num mundo falso, controlado por outras pessoas. E quando finalmente atravessa a porta final, indo embora de Sea Heaven, isso aqui é cinema. Cinema demais, velho. Demais. Essa ceninha dele subindo a escada é como se ele estivesse se libertando daquele mundo, chegando no céu. Ele tá fazendo exatamente o que Platão descreveu, saindo da caverna e indo em busca da verdade. Tem também uma outra influência forte no filme, a dúvida filosófica de René Descartes. Sabe aquela pergunta, e se tudo for uma ilusão criada por um gênio do mal? Pois é, o Show de Truman transforma essa ideia em personagem. O diretor do programa, o Christoph, é como esse gênio maligno. Ele controla tudo o que acontece na vida de Truman como se fosse Deus dirigindo um teatro. Christoph vigia Truman do alto de uma lua cenográfica, como se fosse um deus olhando sua criação. Ele comanda cada detalhe da cidade de Sea Heaven, uma utopia tão perfeita, tão limpinha, tão sorridente, que beira o artificial. Essa ideia vem direto do livro Utopia, escrito lá em 1516 por Thomas More, um filósofo inglês que imaginou uma ilha fictícia onde tudo funcionava perfeitamente. Sem guerra, sem pobreza, sem conflitos. Só que o próprio nome, Utopia, já carrega ironia. Em grego, significa lugar nenhum, ou seja, o mundo perfeito não existe. E é exatamente essa crítica que o diretor Peter Weir traz pro visual do filme. Ele se Porque quando tu tá assistindo ali o filme e tu começa a perceber junto com o protagonista que tem algumas coisas bem estranhas dentro daquele cenário, dentro daquele universo que o cara tá vivendo. Como se tu estivesse em um jogo e tu tentasse ultrapassar determinadas barreiras. Só que, por exemplo, se tu tá jogando GTA e tu chega no final do mapa, de alguma forma, tu não consegue ultrapassar aquilo. Sempre acontece alguma coisa. Uma tempestade vem, que é o caso do filme, uma tempestade vem, ou então tu começa a se afogar, ou então tem vários desses acontecimentos que fazem com que aquele protagonista dentro do filme volte para o local onde ele estava, o universo que ele estava. E isso é uma parada legal de tu assistir, ao mesmo tempo que é uma parada macabra, e tu tem essa confusão dentro da tua cabeça e tu começa a torcer por ele, tá ligado? E isso é, mano, isso é muito foda, velho. Inspira na estética de Norman Rockwell, um ilustrador americano famoso por pintar cenas do cotidiano dos Estados Unidos
sempre com famílias felizes, crianças sorrindo, jantares em família, imagens que ficaram no imaginário coletivo como a América ideal. Só que por trás dessas pinturas lindas, muita gente critica o fato de que elas escondem os problemas reais da sociedade. Não é à toa, essa mesma estética foi resgatada por artistas como a Lana Del Rey, que usa essas imagens para falar de melancolia, solidão e até a decadência por trás da imagem da mulher americana perfeita. Ela pega o sonho americano e vira do avesso. E para completar esse clima de mundo congelado no tempo, o filme ainda usa referências visuais de catálogos vintage da Sears, uma loja de departamentos super popular nos Estados Unidos durante o século XX, que vendia de tudo: roupas, móveis, brinquedos, e que era conhecida por seus anúncios com famílias brancas, felizes e impecáveis. Tudo isso cria uma falsa sensação de segurança e perfeição, mas a gente sente que tem algo errado ali. E esse desconforto é o que move Truman a querer sair. A ideia de transformar a vida privada em espetáculo parecia exagerada em 1991. Isso aqui são todas as pessoas assistindo a vida dele pela televisão, velho. Mas menos de um ano depois, veio o Big Brother, levando Anonymous a virar entretenimento 24 horas por dia. E assistir cedo ou tarde essa pauta do Big Brother, onde a vida dos personagens se torna o enredo de um reality. Caraca, mano. Exatamente como as 5.000 câmeras escondidas em Sea Heaven. E não é por acaso que quase sempre a gente imagina um futuro pior do que o presente. Esse impulso vem de um viés de negatividade, uma coisa que a gente carrega desde os tempos mais primitivos. Era melhor prever uma ameaça que não existia do que ignorar um perigo real. Foi esse instinto que nos manteve vivos e hoje alimenta a ficção. É daí que nasce o conceito de distopia, uma sociedade imaginária onde tudo deu errado. Ao contrário da utopia, que idealiza um mundo perfeito, a distopia exagera falhas do presente para mostrar os riscos de seguir no mesmo caminho. Em Her, Spike Jonze não só imaginou um futuro com inteligências artificiais. É muito bom, galera. Muito bom. Eu já assisti uma par de vídeos aí sobre inteligência artificial, velho. E isso aqui é bem legal. Eu acho que já falei em outro react, mas eu vou falar de novo porque eu gosto. Tô nem aí, se você gosta também. Mano, o cara tá tão ferrado, tá ligado? Que ele pega e compra uma inteligência artificial pra lhe fazer companhia, tá ligado? E aí, olha a cara de deprimido dele, enquanto espera a inteligência artificial ser carregada no notebook. No notebook não, no computador aqui que ele tem, tá ligado? E isso já tem acontecido atualmente com o ChatGPT, onde as pessoas têm desabafado com o ChatGPT, contado dos seus problemas, buscando por uma aprovação. Artificiais emocionalmente avançadas, como também nos obrigou a olhar para nossa solidão. Theodore não se apaixona por um robô, ele se apaixona por alguém que o escuta, que o entende, que supre carências emocionais. E sabe o que é o mais assustador? Hoje, isso não parece tão estranho assim, né? A linha entre o afeto e o algoritmo nunca foi tão tênue. Usando o ChatGPT Premium, por exemplo, hoje você pode ter uma experiência que lembra a Her. Conversar com uma IA que responde com voz natural, guarda suas preferências, te escuta com atenção e acompanha seu raciocínio. Ela não sente de verdade nem toma iniciativa como a Samantha, mas já consegue simular empatia, lembrar do seu jeito de falar e tá presente como companhia. O que antes parecia ficção, agora tá na palma da mão, só que sem consciência, só código. Mas futuramente, uma cena como essa aqui pode cada vez mais se tornar real. Qual o nome do filme? Caramba! Cyberpunk. Qual é o nome daquele filme, velho? Cyberpunk. Filme. Esse filme aqui, ó. Cadê? Esqueci o nome desse filme aqui. Blade Runner. Com Ryan Gosling. É esse aqui, ó. Blade Runner. Ryan Gosling e... Qual é o nome dela aqui?
Ana de Armas. Uma cena que o cara chega em casa, coloca a sua inteligência artificial para rodar e ela aparece de maneira como é que eu posso dizer? Qual é o nome, velho? Parece assim a projeção dela, tá ligado? Conversando contigo. Hoje em dia a gente já tem um chat GPT conversando com a gente. Será se isso aqui tá muito distante de acontecer? A projeção do chat GPT conversando contigo? Hein? Que vídeo maravilhoso, velho. E o vídeo aí do canal Aprofundo vai estar aí na descrição. Você deixa aquele like, se inscreve no canal, porque é sempre um prazer trazer os vídeos dele aqui, velho. Eu fico empolgado, pô. O Andrew Niccol, ele tem um talento especial. Ele pega algo que já está acontecendo, uma tendência social, um avanço tecnológico, uma angústia coletiva, e simplesmente gira o botão até o máximo. É só a gente olhar para alguns dos roteiros que ele já escreveu. Em Simone, Andrew Niccol já imaginava um futuro onde celebridades poderiam ser totalmente artificiais. No filme, o diretor Victor cria uma atriz digital perfeita que vira uma estrela global, mesmo sem nunca existir de verdade. 2 décadas depois, isso já não parece tão absurdo. Hatsune Miku, por exemplo, é uma cantora virtual japonesa criada a partir de um software de voz sintetizada, mas que ainda depende da criatividade de artistas reais para compor suas músicas e coreografias. Já a banda The Velvet Sundown deu um passo além. É totalmente gerada por inteligência artificial, desde as músicas até a imagem dos integrantes. O que Niccol antecipou com tanta clareza foi justamente isso. Que o público pode sim se apegar a uma persona sintética desde que ela acione alguma conexão emocional. E O Preço do Amanhã, ele parte de uma ideia simples. E se tempo fosse dinheiro, literalmente. Esse filme... Mano, esse filme é de 2011. Tá na hora de alguém pegar esse conceito aí, O Preço do Amanhã, em que ele troca o trabalho dele por mais tempo, tá ligado? Mano, tá na hora de alguém pegar esse conceito novamente e reescrever esse filme, porque ele tem uma premissa muito boa. Isso aqui é fantástico, tá ligado? Fantástico. O cara vai trocar o trabalho dele por um pouco mais de tempo. Show de bola. É o que acontece na nossa vida todos os dias. Trocando o nosso tempo, só que por dinheiro. Só que esse filme, ele é muito mal executado. O roteiro não faz tanto sentido. Então, meio que o filme não conseguiu atingir o máximo, não conseguiu extrair o máximo desse conceito, tá ligado? O conceito é muito bom, tá ligado? Tá na hora de alguém pegar isso daí e reescrever. Crítica à desigualdade se transforma em metáfora distópica em que os ricos vivem séculos e os pobres morrem por falta de minutos. A tensão do filme vem justamente de algo que já sentimos hoje: a corrida contra o relógio, a dívida, o valor do tempo numa sociedade acelerada. E em Anon, Niccol projeta um mundo onde a privacidade foi deletada do sistema. Cada segundo da sua vida é registrado, analisado e armazenado. O mistério surge quando alguém desaparece do sistema, quando não há dados. Em plena era dos rastros digitais, dos metadados, do reconhecimento facial e da superexposição, essa ausência passa a ser o verdadeiro perigo. Como se não ter o que mostrar fosse por si só uma ameaça. Sem dúvida, entre tantos filmes brilhantes, o Show de Truman se destaca porque tem algo raro: um protagonista comum. Truman não é um gênio, nem um escolhido, nem um salvador da paz. O que eu te falei sobre nostalgia por causa da época em que esse filme foi gravado, e ele está, de uma certa forma, acessando as lembranças, tentando imaginar como seria e tudo mais, é esse conceito aqui, ó, que tá mostrando agora na tela, ó. Esse blur aqui, ó, tudo borrado e tudo mais. Só que, pela forma como isso aqui foi gravado, aumenta ainda mais a tua imersão nesse filme. Por causa da época que ele foi gravado também, tá ligado? Se fosse hoje em dia, talvez isso aqui não faria tanto sentido. Eles tentariam colocar
para ser gravado em 4K, IMAX, e não te daria essa sensação nostálgica da época, entendeu? Truman não é um gênio, nem um escolhido, nem um salvador da pátria. É só um cara tentando entender por que o mundo ao seu redor parece estranho. E justamente por isso a gente se identifica tanto com ele. Grande parte dessa força vem da direção de Peter Weir. Ele já tinha feito isso em Sociedade dos Poetas Mortos, equilibrando poesia e dor com um Robin Williams tão humano que era impossível não se emocionar. E aqui ele repete a façanha com Jim Carrey. A escolha de um ator conhecido por papéis cômicos ajuda a dar leveza, mas também aprofunda o drama. A gente ri com Truman, mas também sofre com ele. No fim, a gente entende que ótimos roteiristas conseguem transformar as nossas angústias sobre o futuro em ótimos filmes, mas também em poderosos avisos que, na maioria das vezes, a gente ignora, né? Por isso, eu realmente espero que o Show de Truman, conforme o tempo passe, se torne um clássico da ficção. E só. Ele perdeu. Ainda não terminou? Oi, meu nome é Lucas Seixas, eu sou jornalista e criador. Eu já ia falar, eu já ia lançar essa referência. Tu viu que estava escrito aqui, ó? E caso eu não te veja mais, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não vou nem explicar, não. Se quiser aí, assistir o filme que tu vai entender. Oi, meu nome é Lucas Seixas. 400 mil inscritos com há pouco tempo pra você. Podcast muito legal que vocês vão gostar. Você pode. É isso, né, rapaziada? Que vídeo maravilhoso, maravilhoso. Galera, eu tô aí com o projeto de atingir 10 mil inscritos antes do final do ano, então se você gostou desse react, se inscreve no canal de cortes, ajuda a gente aí, dá essa força, dá essa moral, beleza? Eu sou o Bolt Mark Rico e eu espero que você tenha gostado.